Olá pessoal, meu nome é Edson Vieira, professor da FACE, da Universidade Federal de Goiás, e hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal A Economia que Você Entende. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre regressão linear múltipla, estimando o método dos mínimos quadrados ordinários, a teoria e a estimação pelo R. E aí a gente vai aproveitar para falar sobre a estatística F, o significado dessa estatística, como interpretá-la, e também sobre o R ao quadrado e R ao quadrado ajustado. O que significam, como é que a gente roda isso no R e como é que a gente interpreta, além também do p-valor, né, do nível de significância de cada variável. Então esse é o nosso objetivo de hoje. Primeiro, a gente vai trabalhar a teoria e depois a gente vai verificar como fazer isso no R. Então, pessoal, em termos de teoria, ao contrário da regressão linear simples, na regressão linear múltipla, a gente tem uma variável dependente que é função linear de duas ou mais variáveis explanatórias, explicativas. Então, aqui nesse modelo, eu tenho uma variável y, que é função linear das variáveis x1, x2, xk. Então, quando a gente estima o modelo de regressão linear, a gente vai estimar o valor aqui dessa variável alfa e desses parâmetros, beta 1, beta 2, até beta k. Né? Aqui a gente tem a notação matricial da regressão linear múltipla. Para cada valor da variável dependente, a gente tem os respectivos valores das variáveis x, os respectivos parâmetros que vão ser estimados e os respectivos termos do erro. Né? Em termos de interpretação do resultado da regressão linear, a gente consegue analisar o impacto de cada variável explicativa na variável explicada. Então, quando a gente estima o valor aqui desse parâmetro beta 1, beta 2, esse coeficiente de cada variável vai nos dar o impacto de cada uma dessas variáveis explicativas na variável explicada. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo e tudo isso vai ficar mais claro. Né? Aqui eu tenho um exemplo aqui da notação matricial, novamente, né? Os respectivos valores de y estão relacionados aos seus respectivos valores de x, parâmetros que vão ser estimados os termos do erro. Né? E aqui, se a gente estimar isso no R, a gente vai ter uma saída, né, que vai nos permitir fazer essas análises, essas interpretações. Então, se a gente considerar esse modelo aqui, em que a renda é função dos anos de estudo e da idade do trabalhador, a gente tem aqui condições de estimar os valores de alfa, beta 1 e beta 2 para saber o impacto dos anos de estudo e da idade, da experiência, né, sobre a renda do trabalhador. Então, fazendo isso no R, daqui a pouco a gente vai fazer isso e vai conseguir verificar isso com calma, né? A gente estima esses coeficientes aqui e os seus respectivos valores vão nos dar o impacto de cada uma dessas variáveis, anos de estudo e também idade, na renda. Então, aqui, depois a gente vai falar melhor, aqui eu não tenho significância estatística, né? Mas estimando aqui, o intercepto é igual a 1,9, o valor de x1 é exatamente igual a 1 e o valor de x2 é 0,06. Então, no caso aqui dos anos de estudo, esse resultado aqui pode ser interpretado da seguinte maneira: para cada ano adicional de estudo do responsável pela família, a renda aumenta em um salário mínimo. O que é esse 1? Esse 1 é o coeficiente aqui da variável x1, que representa os anos de estudo, é o coeficiente que foi encontrado. Né? Agora, no caso aqui da idade, para cada ano de idade adicional do responsável da família, a renda aumenta em 0,06 salário mínimo, então, que é exatamente o coeficiente da variável x2. Né? Então, aqui na regressão linear múltipla, esses aqui são esses coeficientes
Aqui o do intercepto é o beta 0, o coeficiente do x1 é o beta 1, o coeficiente do x2 é o beta 2. Aqui também, aqui olhando aqui mais embaixo, eu tenho aqui o r ao quadrado, que é 0,9943. Daqui a pouco a gente fala como que a gente interpreta esse r ao quadrado. E o r ao quadrado ajustado, que é 0,9829. A estatística f eu tenho aqui, a gente tem aqui a significância estatística dessa estatística f. Aqui eu tenho o erro padrão. E aqui o último resultado aqui, a última coluna da esquerda para a direita, me dá aqui o p-valor, né, que vai nos dar o nível de significância estatística de cada coeficiente encontrado para as variáveis explicativas. Daqui a pouco a gente vai ver isso com calma e vai entender isso melhor, né? Então, primeiro, falando do r ao quadrado, que é também chamado de coeficiente de determinação. O que o r ao quadrado nos mostra? Ele nos dá, na verdade, uma métrica que indica o quanto a linha de regressão se ajusta aos dados, ou, em outras palavras, né? É uma estatística que é usada para determinar a qualidade do ajuste que a gente tem no caso da estimação do modelo. Então, ele representa o quanto a variação total da variável explicada é explicado pela regressão. Então, quanto mais alto o valor do r ao quadrado, melhor o modelo se ajusta aos dados. Então, o r ao quadrado varia entre 0 e 1, sendo expresso geralmente em termos percentuais. Então, expressa a quantidade da variância dos dados que é explicada pelo modelo linear. Quando a gente tiver um resultado específico, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui um r ao quadrado de 0,9943. Como é que eu interpreto isso? Eu interpreto da seguinte maneira, considerando aquele modelo em que a renda é explicada pelos anos de estudo, que são representados pela variável x1, e pela idade do trabalhador, representado pela variável x2. Então, o que a gente tem com esse resultado de 0,9943 do r ao quadrado? Que o modelo explica 99,43% da variação da renda do responsável da família. Mas o que compõe esse modelo? Essas variáveis x1 e x2. Então, eu posso falar em outras palavras que as variáveis anos de estudo, x1, e idade, x2, explicam 99,43% da variação da renda do responsável da família. Então, a gente tem algumas propriedades do r ao quadrado, né? Ele é positivo, então ele vai do intervalo de 0 até 1 e aumenta sempre que uma nova variável é incluída no modelo, né? Então, não por acaso, a gente tem também o r ao quadrado ajustado. O r ao quadrado ajustado ele vai ter uma interpretação semelhante à que nós temos no r ao quadrado, só que ele é importante porque ele penaliza a inserção de variáveis no modelo, porque a gente viu que no caso do r ao quadrado, quando você insere mais variáveis no modelo, o r ao quadrado tende a aumentar, né? E o r ao quadrado ajustado, ele vai penalizar essa inserção de novas variáveis. Então, ele corrige o r ao quadrado pelos graus de liberdade da regressão. Então, pode não aumentar quando o novo regressor é incluído. Então, ele desincentiva a inclusão indiscriminada de variáveis, mas tem uma interpretação semelhante à interpretação que a gente acabou de ver do r ao quadrado. Outra coisa fundamental quando você vai estimar um modelo de regressão linear é a significância estatística e o teste de hipóteses, né? Então, no caso do teste de hipóteses, a gente tem uma proposta que é a seguinte, né? Você tem uma determinada regressão, né? A gente tem aqui os parâmetros beta 0 e beta 1, aqui nesse caso aqui é uma regressão linear simples, e aí a gente vai testar se a gente aceita ou rejeita
essa hipótese H0, que pressupõe que esse parâmetro beta1 é igual a zero. Se for uma regressão linear múltipla, pressupõe que os parâmetros de cada variável são iguais a zero. Se isso acontecer, você não vai ter validade dos resultados que você vai encontrar, né? Então, o ideal é você rejeitar essa hipótese H0, né? Encontrando evidências de que existe uma relação linear entre a variável explicada, entre as variáveis explicativas e a variável explicada, né? Então, o teste F, ele vai nos ajudar nisso. O teste F decorre da decomposição da variância. Então, quando você tem aqui uma regressão, essa aqui é simples também, né? O teste F testa se a regressão, testa a regra de regressão ou não, de rejeição, aliás, ou não, de H0 no teste F, né? Então, tem aqui H0, a hipótese H0 de que B1 é igual a zero, H1 de que B1 é diferente de zero. Então, quando a gente estima o modelo e encontra um F calculado menor ou igual ao valor crítico, a gente aceita H0, ou seja, a gente vai ter ali um resultado de beta 1 igual a zero. Quando o F calculado é maior ou igual ao valor crítico, a gente rejeita H0. A gente vai ver que quando a gente usa o R, isso fica fácil de ser identificado, né? Então, aqui, nas saídas do R, quando a gente estima o modelo, esses resultados aqui são aqueles que a gente acabou de ver, eu tenho aqui a estatística F, né? Então, eu tenho um F aqui calculado igual a 87. E aqui, pessoal, é mais fácil a gente ir pelo p-valor, né? Nesse caso aqui, o p-valor deu 0,07, né? Ele é significativo, mas ao nível de 10% de significância. Daqui a pouco eu vou reiterar que o ideal é você ter uma significância pelo menos ao nível de 5% de significância. Nesse caso aqui a gente pode aceitar, tudo bem, mas principalmente se você for submeter um artigo a uma revista com um rigor maior do ponto de vista econométrico, né, pode ser que você tenha aí uma grande crítica em relação a um p-valor igual a 0,07. Mas isso significa, né, que esse teste indica que 92,5% que existe 92,5% de probabilidade de que pelo menos um dos parâmetros x1 ou x2 dessa regressão, né, deva ser diferente de zero. Então, a gente vai rejeitar com isso a hipótese nula do nível de significância definido no estudo, né? Então, a gente pode também trabalhar com o teste T, daqui a pouco eu vou explicar melhor, né? Então, o teste F e o p-valor são duas formas alternativas mais complementares de testar a hipótese de que beta 1 é igual a zero. Então, eu vou entrar aqui no p-valor, que tudo isso fica muito claro. Nem vou me deter muito no slide anterior, não. O p-valor, ele é uma medida quantitativa para alimentar o processo de tomada de decisão como evidência, né? Então, ele é calculado a partir do valor do teste T. Eu não vou me deter muito a essa questão teórica, a explicação do teste T, porque no nosso caso aqui, como a gente vai utilizar o R, vai ficar mais prático analisar as saídas do R para a gente verificar a importância do p-valor, né? E a gente vai ver que quanto menor o p-valor, mais evidência se tem de que aqueles resultados ali são resultados robustos em termos da importância de cada variável explicativa na explicação da variável explicada. P-valor, p-value, né? Então você vai encontrar isso sendo identificado ou pelo termo em português ou pelo termo em inglês. Então, quando você estima ali uma regressão, encontra
um p-valor menor do que algum nível de significância definido, como eu falei, esse nível geralmente é 0,05, mas naquele caso ali a gente encontrou 0,07, né? Se ele for menor, então você rejeita H0. H0 é aquela hipótese de que o parâmetro beta 1 ou beta 2 relacionado a uma determinada variável explicativa é igual a zero, né? Se o p-valor, então, for maior do que esse nível de significância definido, então você não rejeita H0, você vai aceitar H0, ou seja, você vai ter aquele parâmetro ali igual a zero. Então aqui eu coloquei numa tabela p-valor menor do que 0,01, evidência muito forte contra H0. Então você vai rejeitar H0. Se esse p-valor tiver entre 0,01 e 0,05, que é aqui 0,01 é 1% de significância estatística, 0,05 5% de significância estatística. Aí você vai ter uma evidência moderada contra H0. Se tiver entre 0,05 e entre 0,10, evidência sugestiva contra H0, que é aquele caso que a gente encontrou ali, que era 0,07. Se ele for, se o p-valor for maior do que 10, aí você tem pouco ou nenhuma evidência, né, de que contra a rejeição, contra H0, né? Então, pessoal, nas saídas da estimação daquele modelo em que a variável explicada é a renda e as variáveis explicativas são os anos de estudo e a idade do trabalhador, a gente encontrou aqui, para o intercepto, um p-valor de 0,391, para x1 um p-valor de 0,268 e para x2 um p-valor de 0,632, né? Então, pessoal, nenhum desses resultados tem significância estatística. Todos esses resultados aqui para o intercepto x1 e x2, eles são superiores a 0,10, portanto, nós não temos nenhuma evidência contra H0. Pelo contrário, a gente vai aceitar H0 para todos esses resultados aqui. Então, esses resultados aqui, eles não são robustos do ponto de vista estatístico. Vamos fazer o seguinte, vamos estimar uma regressão linear múltipla utilizando o R, e tudo isso vai ficar mais claro para a gente. É mais fácil a gente ver isso na prática, né? Então a gente vai trabalhar com variáveis, né? Essa renda, eu vou entregar para vocês aqui, daqui a pouco a gente vai levantar aqui dados relativos justamente à renda, a anos de estudo, anos de experiência, e vai estimar o modelo, e com essa estimação, tudo isso vai ficar mais claro para vocês. Então aqui no R, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar os dados. Então aqui no quadrante superior direito eu venho aqui em Import Dataset, vou lá e vou buscar na minha pasta um dado no formato Excel. Então venho aqui, já vou localizar aqui a minha pasta e vou localizar os dados. Então vamos aqui, tá aqui o meu arquivo renda underline trab 1, ok? Então aqui importei, então tá aqui no quadrante superior direito o meu banco de dados renda underline trab 1, então é com ele que a gente vai trabalhar. Eu volto aqui, primeira coisa aqui também para começar a estimar esse modelo, a gente vai trabalhar com esses pacotes CAR e ggplot2. O CAR é o que a gente vai utilizar para estimar o modelo MQO e fazer os testes, né? ggplot2, nesse caso dessa aula aqui a gente não vai usar, mas ele serve para você fazer gráficos, fazer os gráficos aí utilizando esse pacote, né? Então eu vou aqui, ok, eu já importei aqui, já baixei, já instalei esses pacotes, e agora a gente já pode utilizar esse pacote CAR para estimar o nosso modelo. Então a gente sabe aqui que a gente quer um modelo em que a renda vai ser função da idade, da escolaridade e das horas trabalhadas. Então resolvendo aqui
o item 1 do exercício e estimar o modelo, né, no qual a variável renda é a variável explicada e as variáveis idade, escolaridade e horas trabalhadas são as variáveis explicativas. Eu vou chamar esse modelo de modelo underline renda. Então, nós vamos estimar esse modelo. Vou utilizar aqui a função ln. A variável explicada é a variável renda, que vai ser a função da idade mais escolaridade mais horas underline trabalhadas. Vírgula aqui, agora no final aqui eu tenho que colocar o meu banco de dados aqui, no qual essas variáveis estão. Então tá aqui, estou aqui estimando o modelo já está estimado. Para a gente visualizar esse modelo, a gente vai utilizar essa função summary. Então, tá aqui a função summary, e aqui eu vou visualizar o modelo que eu acabei de estimar. Ok, vou rodar isso aqui. Muito bem, aqui no meu quadrante esquerdo inferior estão os resultados que nós acabamos de estimar. São aqui os resultados, daqui a pouco a gente vai interpretá-los, né? Mas com isso a gente resolve o item 1 da questão. Agora vamos justamente para o item 2, né? Analisar o teste F, a estatística F, o R ao quadrado e o R ao quadrado ajustado. O que a gente tem aqui? Primeiro aqui, a estatística F. Eu tenho uma estatística aqui igual a 7,55, mas fica mais fácil de eu já vir aqui, ó, no p-valor. Um p-valor muito baixo, então eu tenho aqui ao nível de 1% de significância, que a gente pode rejeitar a hipótese nula de que esses coeficientes que nós encontramos aqui para as variáveis idade, escolaridade e horas trabalhadas são iguais a zero. Então, ao nível de 1% de significância, a gente pode ter uma probabilidade altíssima, né, de 99% de chances de que pelo menos um desses coeficientes aqui é diferente de zero, né? Então, com isso a gente resolve essa questão relativa ao teste F. No caso do R ao quadrado, aqui estão os valores que nós encontramos. Ó. Um R ao quadrado de 0,12 e um R ao quadrado de 10,8, né? Então, a gente tem aqui um poder explicativo baixo dessas três variáveis, desse modelo, né, para a variável explicada, que nesse caso aqui é a renda. Isso, de certa forma, é comum em microdados como os dados de renda, né? Mas pode significar também que você tem aí algumas variáveis omitidas nesse modelo. Então, se fosse possível, seria bom ter outras variáveis, como, por exemplo, o setor de atividade, questões de gênero e outras variáveis mais que podem nos ajudar a entender a renda nesse modelo. Mas, de qualquer modo, resolvendo a questão 2, a estatística F nos mostra que a gente tem a rejeição da hipótese nula de que essas variáveis são iguais a zero, e o teste F de que a gente tem aí uma qualidade de ajuste do modelo em torno de 12 a 11%. Eu coloquei aqui, ó, essas explicações aqui do teste F e aqui do R ao quadrado e do R ao quadrado ajustado. Então aqui tem os detalhes, né, de tudo que eu acabei de falar agora. E agora a solução da questão 3, né, que diz respeito à interpretação aqui dos coeficientes que nós encontramos. Então aqui, pessoal, o primeiro coeficiente aqui é do intercepto. O intercepto aqui não tem uma interpretação econômica relevante, mas de qualquer modo também ele não tem significância estatística. Olha só, p-valor de 0,12. No caso da idade, eu já tenho aqui um alto índice de significância estatística. Da idade e da escolaridade, eu tenho aqui significância estatística ao nível de 1%. Então, são variáveis cujos coeficientes têm alta significância estatística. No caso da idade, eu tenho aqui um coeficiente de 7,95, indicando o seguinte: como a idade está dada em anos, a cada ano adicional eu tenho um aumento da renda em 7
7,95, né, da hora trabalhada em 7 dólares e 95 cents. Então, é um impacto importante, mas o impacto mais significativo é da escolaridade. Aqui, a interpretação é a seguinte: a cada ano adicional de estudo, a hora trabalhada aumenta em 7 dólares e 50 cents. 17 dólares e 50 cents, que é esse coeficiente aqui. No caso das horas trabalhadas, eu tenho aqui uma significância apenas marginal. O meu resultado é significativo ao nível de 10% de significância estatística. Então é uma significância marginal. Como eu disse para vocês nas aulas, né, tem gente que trabalha com essa significância de 10%, mas não é o adequado. O adequado é você trabalhar com nível de significância de até 5%. Mas de qualquer modo, a interpretação aqui é a seguinte: as horas trabalhadas, elas significam experiência. Então, a cada hora semanal a mais trabalhada, o salário por hora vai aumentar em 3,6 dólares. Eu também escrevi isso aqui. Aqui estão todos os detalhes do que eu acabei de falar, né? Então, com isso, a gente tem esse resultado completo do exercício para a gente entender melhor como é que é a estimação de uma regressão múltipla. Então, a gente tem aqui a estimação da regressão múltipla, só retomando rapidamente, a gente utilizou para tanto esse pacote CAR, aqui está o modelo que foi estimado, chamamos esse modelo de modelo underline renda. A renda está sendo avaliada, né, em função da idade, da escolaridade, das horas trabalhadas. Então, com isso a gente fecha esse exemplo aqui de estimação de uma regressão linear múltipla. Pessoal, espero que tudo tenha ficado claro para vocês. Depois a gente vai avançar, especialmente verificando os testes necessários para a gente ter uma inferência confiável acerca da regressão linear múltipla pelo método dos mínimos quadrados ordinários. A gente vai conversando. Abraço forte.